Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre livros que a gente engaveta. Quando você engaveta um livro, normalmente isso é visto de uma forma um pouquinho negativa, que seria um projeto que você abandonou, um projeto que você deixou de lado. Oh meu Deus, nós não podemos abandonar os nossos projetos, não podemos deixar os nossos livros de lado. Mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente sobre isso e eu vou explicar para vocês por que eu penso o que eu penso. Esse vai ser um vídeo bem vlog, minhas opiniões, não tem nada pautado aqui, não tem pesquisa nenhuma feita, são só as minhas impressões e as minhas opiniões, então vamos lá. Há mais ou menos 3, 4 anos atrás, eu engavetei um livro. Vários, mas vamos falar especificamente desse porque eu voltei a escrever. E esse livro, ele era um livro que eu falava de uma menina, que ela descobria que ela era princesa, que ela tinha que se casar com um príncipe, pelo bem de muitas pessoas, nananana, enfim. E aí, a ideia original era que esse príncipe fosse um vampiro e que ela fosse uma humana, o que causaria muitos conflitos. O plot era até que interessante, mas à medida que eu fui escrevendo o livro, eu percebi que a ideia não estava ficando do jeito que eu imaginei que ela ficaria, que as coisas não estavam evoluindo da maneira que eu pensei que elas iriam evoluir. Não estava legal. Eu parei mais ou menos com 20, 30% da história escrita à mão, na época que eu ainda escrevia à mão. E aí, eu deixei essa história de lado, deixei ela lá adormecida e fui trabalhar em outros projetos. Terminei alguns livros na frente dele, enfim, que vieram depois. Tudo bem. Recentemente, por N motivos, eu comecei a pensar novamente sobre essa história e me vieram algumas ideias na cabeça para fazer algumas modificações nessa história. Modificações bem interessantes. Então, o pacto de sangue virou herança de sangue, o vampiro virou um elfo e os personagens que eu ia retratar viraram feéricos. A história mudou bastante. Era um livro, agora serão 2, que provavelmente serão bem grandinhos, os ambos livros. E a história vai ser um pouquinho mais dark do que eu costumo fazer as minhas histórias. Vai ser um pouquinho de declínio, um pouquinho de vingança, um pouquinho de medo, de descoberta do que é certo, do que é errado, daquilo que a gente julga ser certo, daquilo que realmente é certo, moral, caráter, bons costumes, várias coisas. Mas o que eu tô mesmo pra dizer aqui pra vocês não tem problema você engavetar uma história. Porque muitas vezes, quando você engaveta uma história, seja porque você tá com bloqueio criativo, seja porque a ideia não tá ficando do jeito que você imaginava, seja porque você cansou daquela história, acontece, não tem problema nenhum. Não tem problema você engavetar aquela história e deixar ela de lado e ir fazer outro projeto. Não se sinta culpado, não fique se recriminando, não fique batendo naquela tecla, porque se você não tá conseguindo ir pra frente naquele livro, algum motivo tem. Você não vai conseguir evoluir nele à força. Então, deixa ele lá quietinho, dormindo, que pode ser que daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, não sei, quem sabe, você consiga a fazer alguma coisa muito melhor do que era aquela ideia original, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Os personagens estão muito mais maduros na minha cabeça, estão muito mais prontos, estão muito mais adultos, tanto que a história ficou mais adulta. E uma história que era infanto-juvenil, se é que eu posso dizer assim, virou um jovem adulto, tranquilamente, sem problema nenhum. Então, esse era o recadinho que eu queria dar hoje pra vocês nesse vloguinho super rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Não tenham medo de engavetar as histórias e ir para outros projetos. Às vezes escrever 2, 3 projetos. Se você consegue, se você dá conta disso, não tem problema nenhum. Só mantenha o foco, que é sempre bom manter o foco, não é mesmo? E é isso. Muito obrigada. Tchau!